Sorocaba é exatamente assim, faltando poucas semanas para o Natal. Tem a famosa árvore de Tammuz, tem o letreiro da cidade, que antigamente ficava logo na entrada da cidade, era um letreiro branco. Se não me engano, ficava lá no cruzamento entre a Avenida Nogueira Padilha e a rodovia Raposo Tavares. Agora segue o modelo dos letreiros de cidades do primeiro mundo, com coraçãozinho e tudo. Aqui é uma casa, não sei exatamente que casa é essa, qual é a função dela. Provavelmente para imitar a casa do Papai Noel. Aqui temos um palco. Essa barraca aqui não sei o que é, provavelmente é o camarim. O pessoal que vai aqui pro palco, então é o pessoal do som. Ali tem o prédio, um dos prédios residenciais mais antigos do centro de Sorocaba, com os índios aqui pintados. Faz acho que quase 10 anos ou mais de 10 anos que esses índios estão aqui. Eu lembro que uma vez eu preguei aqui nessa praça, né, e a acústica dessa praça é maravilhosa para fazer evangelismo, para pregar aqui, porque os prédios em volta produzem uma acústica maravilhosa. Isso aqui é um balão, provavelmente será iluminado. Aqui tem os patinetes Nutella. Aqui atrás tem a feira artesanato, minha mãe deve estar numa dessas barracas aqui. Eu não sei se eu encontrei lugar para sentar aqui, mas aqui tá cheio tem guarda municipal, tem ambulância, parece que a polícia militar deve estar por aqui também. Então, eu quero ver se eu consigo. Tem um carrossel aqui também. Montaram um carrossel aqui também. Quero ver se eu consigo encontrar um lugar para sentar que não atrapalhe ninguém. Vai ficar com medo? Eu acho que eu gravaria o vídeo aqui no presépio mesmo, porque o verdadeiro Natal é exatamente isso aqui. E não é exatamente, porque eu já disse em outro vídeo que até mesmo o presépio está errado, porque os magos entregaram os presentes para Jesus 2 anos depois dele nascer. Os pastores entregaram na mesma noite que ele nasceu, mas os magos entregaram 2 anos depois. Eles já não estavam mais no estábulo, estavam numa casa. Mas enfim, eu quero trazer mais uma mensagem a respeito do verdadeiro Natal, dessa vez enfatizando os pecados de Israel e a redenção por meio de Jesus. Quero primeiramente ler o que está escrito aqui no livro de Isaías 59. Isaías, para quem entende o mínimo de Bíblia, sabe que Isaías foi o profeta que mais profetizou a respeito de Jesus. E aqui em Isaías 59 nós lemos a confissão da maldade nacional, ou seja, a confissão da maldade de Israel. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos seus ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade. Obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhece o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas, quem anda por elas não conhece a paz. Por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas, pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas.
e entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos juízo, e não há a salvação, e ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Como prevaricar ou mentir contra o Senhor, ou retirarmos-nos do nosso Deus, ou pregar opressão e rebeldia, ou conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Pelo que o direito se retirou, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo, como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. As terras do mar dar-lhes-á a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Aqui, até do versículo 1 ao versículo 15, nós vemos aqui um claro sinal de que basta trocar Israel por Brasil, que o sentido do texto permanecerá o mesmo. Porque assim como aconteceu com Israel no tempo de Isaías, está acontecendo com o Brasil hoje. É exatamente isso, e com várias outras nações ao redor do mundo. Agora, a partir do versículo 16 e até o versículo 21, nós encontramos esperança em meio a todo esse cenário de caos, de morte, destruição, apostasia, sofrimento, opressão. Em meio a todo esse cenário apocalíptico, nós encontramos redenção por meio de Jesus Cristo, encontramos a esperança em meio a todo esse cenário terrível por meio de Jesus. Tanto nessa época em Israel, quanto hoje no Brasil e em várias outras nações do mundo, inclusive o próprio Israel, né? Mas a Bíblia continua agora no Novo Testamento, no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos 1 a 14, que mostra a rejeição de Jesus Cristo por Israel e a aceitação dele pelos gentios. E esse é um daqueles vários textos bíblicos, principalmente esse e um que eu mencionei lá de Hebreus 1, não lembro o versículo agora. Sei que tem esse, o João capítulo 1, versículo 1, e tem um lá de Hebreus 1, acho que é versículo 6, que são dois dentre vários textos que foram doutorados pelo Testemunho de Jeová para negar a divindade de Jesus Cristo. Mas o texto que eu estou lendo aqui, edição revista atualizada, que é bem próxima à versão original, onde encontramos o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Agora que fala de João Batista. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. E aqui fala mais uma vez sobre a rejeição de Jesus Cristo por Israel. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus, no caso o povo de Israel, não receberam. Agora aqui, a partir do versículo 12 até o 14, vemos a aceitação de Jesus Cristo pelos gentios, inclusive pelos brasileiros. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Aqui é o João Evangelista, né, filho de Zebedeu, falando a respeito dele ter sido testemunho ocular do que Jesus Cristo fez nesse mundo. E eu quero ler mais dois textos, primeiramente nas cartas do meu xará apóstolo, Saulo de Tarso, que mais tarde seria Paulo. Na carta aos Romanos, capítulo 11, versículos 25 a 32, que falam a respeito de algo que muitas pessoas não acreditam, muitas pessoas acham impossível isso acontecer, mas é uma realidade. E eu explicarei por que mais tarde. Está aqui Romanos 11, de 25 a 32. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, ou para que não haja presunção em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios, inclusive os brasileiros. E assim todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por vossa causa. Ou seja, atualmente os judeus ortodoxos são inimigos dos cristãos. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, ou seja, os judeus ortodoxos continuam sendo objeto do amor de Deus por causa dos ancestrais deles, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também esses agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Acho que eu farei o seguinte, quer ver? Baixou, graças a Deus. Então, o que diz aqui? Romanos 11, de 25 a 32, fala o seguinte, que futuramente Israel se converterá a Jesus Cristo após ser enganado pelo anticristo, porque os judeus, principalmente os judeus ortodoxos, os mais radicais, eles só aceitarão o Messias se for de acordo com aquilo que eles esperavam de Jesus, e não virem Jesus, que é um libertador com espada na mão, em cima de um cavalo, cortando a cabeça de meio mundo. Misericórdia. Pera aí. Era só um pouquinho. Aqui tá melhor, graças a Deus. Aqui foi exatamente onde Sorocaba nasceu, o Mosteiro de São Bento. Sorocaba cresceu em torno desse mosteiro, e essa estátua aqui é do Baltazar Fernandes, que é o fundador de Sorocaba. E apesar de muita gente odiar o Baltazar Fernandes por ele ter sido escravagista, né, ele tinha escravos, tudo, né, ele ter sido bandeirante, mas é o fundador de Sorocaba, não há como negar isso. Mas agora aqui está melhor, graças a Deus, poderia continuar aqui. Então o que acontece? Acho que se você entendeu o que eu estava dizendo antes de começar aquele barulho ensurdecedor, o anticristo enganará os judeus fazendo-se passar pelo Messias. Assim como enganará todas as religiões, né? Todos os líderes de todas as religiões, inclusive católicos, evangélicos, os que ficarem após o arrebatamento da igreja, claro. E ele construirá o terceiro templo. Então ele promoverá a paz durante 3 anos e meio. Aí ao final dos 3 anos e meio ele se revelará, né? A máscara dele cairá, ele exigirá que todos o adorem, os judeus se sentirão enganados, e finalmente, após o anticristo começar a perseguir e matar todos os opositores dele,
Os judeus finalmente se converterão. Todos os judeus que restarem nesse mundo, após o arrebatamento da igreja, se converterão. Então, eu não sei se você ouviu, né, tudo que eu li aqui no Romanos, deixa eu ver, Romanos 11, de 25 a 32. Se você não entendeu por causa do barulho, deixa eu ler de novo. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Aqui a referência indica Isaías 59, que eu li, né? Versículos 20 e 21. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quanto, porém, a eles são amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes obedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles, assim também esses agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos se encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. E finalmente quero encerrar aqui lendo a primeira carta do meu xará aos Coríntios, capítulo 10, versículos 1 a 13, que mostra os 4 pecados que impediram que uma geração inteira de Israel entrasse na terra prometida. E infelizmente esses 4 pecados continuam sendo evidentes na sociedade como um todo, não só no Brasil, mas no mundo todo. Diz assim, deixa eu ver, do 1 ao 13. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, no caso os ancestrais dos israelitas e do próprio apóstolo Paulo, estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar. Aqui está falando sobre a coluna de nuvem que virava coluna de fogo durante a noite, e o mar é o mar vermelho. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então foi o que aconteceu com os israelitas no deserto. Inclusive a passagem pelo mar vermelho, a coluna de nuvem de dia, a coluna de fogo à noite, aquilo, essas 3 figuras pronunciavam o batismo, que substituiria a circuncisão como selo de acesso ao povo de Deus. As pessoas antigamente tinham acesso ao povo de Deus pela circuncisão, no caso somente os homens, né? E agora, por meio do batismo, tanto homens quanto mulheres têm acesso à igreja. É claro que o batismo em si não salva, o que salva é a fé em Jesus Cristo, mas o batismo é o sinal visível, né? A manifestação pública, a profissão pública da fé em Jesus Cristo, a confissão pública de que a pessoa é uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora continuamos aqui no versículo 3. Todos eles, ou seja, os patriarcas, né, os israelitas do passado, comeram de um só manjar espiritual, que era o maná, e beberam da mesma fonte espiritual, a água que saía da rocha, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. A pedra era Cristo, ou seja, a rocha de onde Moisés tirava água era uma figura que pronunciava Jesus Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Aqui está falando de todos os israelitas de 20 anos para cima, exceto Josué e Caleb, que acabaram morrendo no deserto por causa da rebeldia. O próprio Moisés e Arão acabaram morrendo antes de entrar na terra prometida. Agora aqui, continuando aqui no versículo 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Esse divertir-se inclui a orgia sexual. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Então aqui fala de 4 pecados. Aqui fala de idolatria,
promiscuidade, rebeldia e murmuração. Os 4 pecados que exterminaram toda uma geração do povo de Israel. Agora continuemos aqui do versículo 11 até o 13. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, ou como advertência para nós, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Isso está falando para os cristãos de hoje também. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio a tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, aqui fala sobre a diferença entre tentação e pecado. Tentação é tudo aquilo que todos nós estamos sujeitos, inclusive o próprio Jesus esteve sujeito à tentação, ele foi submetido à tentação, mas ele sempre foi perfeito, nunca pecou. Então, tentação é uma coisa, pecado é outra. Então, eu quero encerrar esse vídeo dizendo que, enfatizando 2 coisas. Israel continua dentro dos planos de Deus. 3 anos e meio, 4 anos depois, após o arrebatamento da igreja, todo o povo de Israel se converterá a Cristo, porque eles perceberão que terão sido enganados pelo anticristo, e todo Israel será salvo, todo Israel se renderá a Jesus Cristo, admitirá que Jesus é o verdadeiro Messias, sempre foi. Então existe sim essa promessa, está aqui na Bíblia, de que todo Israel se converterá a Jesus Cristo. E também o verdadeiro Natal não é nada do que você viu no começo desse vídeo. Aquilo são inserções pagãs que nada tem a ver com o verdadeiro Natal. O verdadeiro Natal é Jesus Cristo. É Jesus nascendo, vindo a esse mundo em forma humana para cumprir a missão que lhe fora dada pelo Pai, que era morrer em favor de todos aqueles que crescem nele para herdar a vida eterna, como está lá em João 3,16. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe suas favoritas, peça no meu canal, Deus abençoe. Mande esse vídeo para o maior número possível de pessoas. Eu pretendo publicar esse vídeo, hoje é dia... Deixa eu só ver aqui que minha memória está falhando. Ai meu Deus, hoje é dia 6 de dezembro de 2024. Eu pretendo publicar esse vídeo daqui a 10 dias. E até depende, se quiser.